O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Talvez essa seja uma das frases mais célebres de João Calvino. Mas a grande pergunta para nós no vídeo de hoje é: o que é idolatria? Como identificar que eu tenho um ídolo no meu coração? E melhor ainda, como vencer esse ídolo? Isso e muito mais é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Marcelo Santos, é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Sim, você deve estar se perguntando, ué, que cenário é esse? Onde é que o Marcelo está? Sim, meus amigos, eu estou aqui na igreja Burn, porque aqui, nesse espaço maravilhoso, é onde nós vamos fazer os nossos próximos vídeos, as nossas próximas gravações. Eu sei que nós estamos meio sumidos, demos uma pausa aí de 2 meses de conteúdo no canal, não é verdade? Mas eu tenho novidade para vocês, nós vamos voltar com tudo. Toda terça-feira vai ter conteúdo para edificar, abençoar a sua vida. Vamos voltar com os podcasts, com convidados maravilhosos. Então, ó, não esquece, se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Você que já é de casa, deixa seu like, já pega o link, compartilha para mais uma pessoa, porque fazendo isso você ajuda na divulgação desse canal. Mas sem mais delongas, sem mais demora, vamos entrar no vídeo de hoje, porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre idolatria. Bom, quando nós falamos de idolatria, logo nos vem na mente o quê? Estátuas, imagens de pessoas de joelhos prostrados diante de algum tipo de monumento. A julgar por essa ótica de idolatria, talvez pensemos, eu estou longe de ser um idólatra, eu nunca me prostrei diante de nenhum tipo de imagem, seja ela de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Mas a verdade é que não precisamos estar de joelhos diante de uma imagem, de uma estátua, para sermos idólatras, pois muitas vezes carregamos idolatria dentro do nosso coração, através de estátuas que nós mesmos fabricamos. Talvez você nunca tenha adorado um Deus esculpido por mãos humanas em toda a sua vida, mas somos tentados todos os dias a adorar e servir ídolos, deuses fabricados pela cobiça e pelo desejo do nosso coração. Eu vou explicar isso melhor através de uma pontuação que o Tim Keller faz em seu livro Deuses Falsos. Ele enfatiza que quando Paulo vai para Atenas, ele vê uma cidade imersa, totalmente imersa em idolatria. A idolatria lá era tão grande e assim de forma tão expostas que você andava pela cidade e você via diversas imagens de diversos deuses em praça pública, como por exemplo, tinha lá a estátua da deusa Afrodite, a deusa da beleza, estátua de Ares, o deus da guerra, Deméter, deusa da colheita e da prosperidade, Hefesto, o deus da arte. Todos esses deuses ficavam ali expostos para quem quisesse adorar e se prostrar diante daquelas imagens. E a verdade é que em nossos dias existem muitos deuses semelhantes a esses sendo adorados. Talvez não em um santuário como nós vemos em Atos dos Apóstolos, mas dentro de escritórios, academias, consultórios médicos, shopping centers, aparelhos celulares e por aí vai. Talvez você nunca vá ver alguém dobrando os joelhos diante da estátua Afrodite, a deusa da beleza, mas quantas jovens nos nossos dias não sacrificam a sua saúde física e mental a fim de vender uma aparência e um corpo perfeito na internet? Quantos jovens hoje entram em depressão, enfrentam transtornos alimentares, tiram sua própria vida por causa de uma preocupação excessiva com a sua aparência. E é óbvio que eu não estou dizendo aqui que você não deve se cuidar. A Fer está aqui atrás da câmera, a mulher tem que se cuidar, não é verdade, Fer? Tem que se cuidar, tem que esticar o cabelo, passar uma maquiagem, ir para academia, praticar uma atividade física, ficar bem consigo mesmo. Eu estou falando de uma necessidade excessiva de aceitação. É aquele negócio de você querer ser aceito de qualquer forma, ainda que isso custe qualquer coisa. E isso pode se transformar em um ídolo. E o perigo do ídolo é que o ídolo ele sempre cobra um preço. E às vezes esse preço é muito, mas muito alto. Se nós olharmos nos jornais televisivos, é fácil você encontrar reportagens de mulheres que queriam fazer um procedimento estético, não tinham condições financeiras para poder fazer numa boa clínica esse procedimento estético, e aí procura uma clínica clandestina
e vai ali fazer um procedimento para se sentir melhor e acaba morrendo numa sala de cirurgia. Por quê? Essa obsessão por querer ser mais do que aquilo que a pessoa é. Quantos jovens por aí sacrificando sua saúde, ingerindo drogas, álcool, prostituição, para agradar o ídolo do seu coração chamado aceitação. Percebe que os tempos mudam, mas os ídolos que são levantados continuam mesmo, às vezes não de forma externa, mas de forma interna. Podemos não queimar incenso a Deméter, deusa da colheita e prosperidade abundante, mas quantos de nós não estamos sacrificando a nossa família em função de uma falsa prosperidade? Será que na idolatria da busca de uma vida perfeita, os nossos filhos, amigos, esposa não estão sendo sacrificados no meio do caminho? Não fisicamente em um ritual, mas talvez sacrificados psicologicamente, sentimentalmente, espiritualmente, porque nunca nos sobra tempo, ou nunca nós temos tempo na nossa agenda para ter um tempo de qualidade com a nossa família. E claro que com isso também eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. O apóstolo Paulo escreve que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. É necessário que você trabalhe. Eu estou falando sobre uma busca desenfreada por riquezas, assim como uma busca desenfreada por aparência. Isso pode ser um ídolo facilmente levantado dentro do nosso coração idólatra. Se você puxar na história, quantos milionários não tiraram as suas vidas após a falência da sua empresa? Por quê? Ao falir a empresa, eles já não tinham mais desejo de viver. Porque perdeu a empresa, perdeu tudo. Perdeu o sentido, perdeu o propósito. O que é isso? Isso é idolatria. Isso é um ídolo sem rosto chamado dinheiro, sucesso. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que a ganância não é apenas um mau comportamento ou um desvio de caráter. Paulo trata a ganância como um ídolo. Você nunca vai ver uma estátua com um busto, com um rosto, identificando que ela é uma ganância. Mas essa estátua pode ser levantada dentro do nosso coração sem que percebamos. Tá, Marcelo, mas como eu posso identificar o ídolo do meu coração? Tim Keller, no livro Deuses Falsos, diz que o ídolo pode ser qualquer coisa que eu considere mais importante do que Deus para mim. Você entende que é qualquer coisa? Coisas boas, nós falamos aqui de coisas boas. Uma boa aparência, quem não quer se cuidar? Todo mundo quer, mas isso pode se tornar um ídolo. Dinheiro, quem é que não quer ter dinheiro? Quem é que não quer ter sucesso? Tudo isso faz parte, é algo bom, mas pode se tornar um ídolo. Uma família pode se tornar um ídolo. Um filho pode se tornar um ídolo. O que domina o meu e o seu coração, o que domina o meu e os seus pensamentos, pode ser um ídolo. Qual é a coisa que você já acorda e ao levantar você já busca ela? É a sua Bíblia? É o seu celular? Quem é que recebe as primeiras palavras do seu dia? Será que é Deus, o Senhor, quem nós professamos como nosso Rei, como nosso Salvador? O que você pensou aí quando eu fiz essa pergunta, facilmente pode ser o ídolo que está competindo com Deus no meu e no seu coração. Sabe aquele negócio de, se eu perder isso aqui, a minha vida perde o sentido. Ídolo. Qualquer coisa que buscamos a fim de receber aquilo que só Deus pode dar, se torna um ídolo no nosso coração. O ídolo é tudo aquilo que nós... Um jeito fácil de descobrir um ídolo no nosso coração. Complete essa frase aqui, ó. O dia que eu tiver X coisa, eu serei feliz e completo. Esse X é o ídolo. O dia que eu conquistar X coisa, eu serei feliz e completo. Ídolo. O dia em que eu tiver... Você entende? Esse X pode ser o nosso ídolo, facilmente identificado. Tá, Marcelo, você causou um problema agora, você fez eu identificar, eu sei qual é o ídolo do meu coração, mas como eu posso vencer esse ídolo do meu coração? Como que eu posso me livrar dessa idolatria terrível que às vezes me pega? O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é decidindo se voltar ao único Deus
verdadeiro. Observe o que eu disse? Decidindo se voltar ao único Deus verdadeiro. Quando Elias está diante de Israel, após a derrota dos profetas de Baal e Azera, Elias propõe algo para Israel dizendo: se Baal é Deus, sigam. Mas se Deus é Deus, sigam. É uma decisão que nós tomamos todos os dias, ao acordar, ao ir para o trabalho, ao ir para a academia, ao pensar em tomar uma decisão. É decidindo. Decida hoje pelo Deus verdadeiro. Decida hoje quem é o Senhor da sua vida, quem te governa, quem te controla, quem é que vai direcionar os seus passos. Esse é o vídeo que eu queria deixar para você hoje. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para mais uma pessoa. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já comenta aqui um tema legal para eu trazer nesse formato, um pouco mais curto e objetivo para vocês. Deus abençoe, tamo junto, é nóis!